E aí galerinha, beleza? Esse é o canal Dupla Alpa. Hoje nós vamos falar sobre o lugar mais frio e o lugar mais quente do mundo. Mas antes deixa o like e se inscreve no canal. O lugar mais frio. Como é viver num local que recebeu o título de ser o lugar habitado mais frio do mundo? Nessa classificação, Oymyakon, uma remota cidadezinha de 920 habitantes no leste da Sibéria, ficou em primeiro lugar e exibe para isso sua temperatura habitual de -50 graus no inverno. Os responsáveis pelo site oficial de turismo, oymyakon.ru, contaram como é viver em um lugar onde o frio congela as lágrimas, a barba, os cílios e tudo que não estiver coberto. O frio tem outros inconvenientes, alguns bastante irônicos. Por exemplo, os canos se congelam, assim os serviços estão em pequenas cabanas de madeira ao ar livre, com latrinas cavadas na neve. O meteorologista da TV Mário Picasso fez uma reportagem lá e contou que até o papel higiênico está congelado. Na oficina de turismo dizem que esse é o costume mais surpreendente para os visitantes. O chão está tão congelado que não é possível cavar sepulturas. Se alguém morre, primeiro devem fazer fogueiras para derreter o gelo antes de enfiar a pá e a picareta. Essa é Oymyakon, o lugar mais quente. Nos Estados Unidos, no leito de um lago seco, na parte ocidental do Vale da Morte, um enigma intriga os cientistas e tem desafiado até agora qualquer explicação natural. Sobre a lama seca do solo, amontoam-se grandes blocos de pedra de mais de 1 tonelada de peso cada. Primeiro mistério. Eles não são naturais da região. Chegaram ali depois que o lago secou e deve desde logo ser afastadas as hipóteses de que sejam meteoros caídos do espaço. Não apenas o seu exame nega tal afirmativa, como se teriam fragmentado e se enterrado com choque, e não ficado pousados no chão ressecado. O mais interessante é que esses blocos deixaram gravados no solo longos sulcos que indicam terem eles, em determinada época, se deslocado. São retas, curvas de compasso, ou voltas em ângulos de 90 graus, perfeitas. Houve quem levantasse a hipótese de ter sido o vento ou alguma enchente o responsável pelo deslocamento dos blocos graníticos. Isso não faz sentido por diversas razões. Ventos ou marés capazes de empurrar blocos daquele peso apagariam facilmente seus rastros, e depois, os deslocamentos deveriam ter sido feitos todos no mesmo sentido, o que não acontece. Detalhe interessante: a profundidade dos sulcos onde as pedras se deslocaram é menor que nos pontos de onde saíram e das suas atuais posições, o que permite supor terem sido tais pedras ligeiramente levantadas ao se deslocarem. Pessoal, agora vamos para o nosso momento curiosidades. Agora vamos mostrar 10 curiosidades sobre as cidades. Oymyakon. Antes queria comunicar que todas as curiosidades foram retiradas do site Gazeta do Povo. Todos direitos reservados. A primeira curiosidade é: Oymyakon é frio, e isso porque os cílios e até mesmo as lágrimas costumam congelar. Além disso, até mesmo respirar sem proteger o rosto é difícil. Correr então se torna uma atividade impossível para os moradores de Oymyakon. Durante um mês de outubro começa o inverno, que pode durar até 5 meses. A segunda curiosidade é: a vida não é fácil em Oymyakon. Com temperaturas médias a rondar os 50 graus negativos, é o local habitado mais frio do mundo. Recuando mais um pouco na história, Oymyakon não estava destinada a ser um município numa tentativa de controlar nômadas problemáticos no extremo da Rússia. A terceira curiosidade é: Alexander Belyaev explica que o clima da Rússia, é claro, se deve à sua localização geográfica. O vasto território da parte europeia da Rússia, onde os fluxos de vento geralmente se deslocam de oeste para leste, está aberto a ventos árticos maciços, porque não há montanhas no norte. A quarta curiosidade é: localizada na Sibéria, no leste do território russo, a cidade tem cerca de 900 habitantes, que têm uma vida um tanto particular. Por causa do frio, durante um mês as crianças não podem ir à escola. Quando alguém morre é preciso acender uma fogueira para derreter o gelo, senão não é possível abrir o buraco da sepultura. A quinta curiosidade é:
As casas em Oymyakon, a cidade mais fria do mundo, não possuem água corrente porque os canos congelam. A água potável é obtida através de raspagens no gelo formado em um dos rios que cruzam o território. A região possui mananciais de águas termais. Destas fontes vem a água para uso doméstico, trazida diariamente para a cidade em um caminhão-tanque. O aquecimento é fornecido por uma usina que queima carvão 24 horas por dia. Existe conexão de internet e televisão por satélite, mas é comum os celulares congelarem quando levados para a rua. A sexta curiosidade é: como nada que é vegetal cresce no solo da região, os habitantes têm uma dieta basicamente com carne e derivados de animais. Frutas e legumes vêm de outros lugares, mas são muito caros. A cidade possui apenas uma loja que vende produtos básicos para a população. Muitas casas não possuem geladeiras, já que é possível usar as varandas para manter a comida congelada. A sétima curiosidade é: os carros precisam de garagens aquecidas, senão os motores formam blocos de gelo e não funcionam. Os aviões têm dificuldade para pousar no inverno, por isso, boa parte das mercadorias e mantimentos chegam apenas pela Estrada Federal Colima. A cidade mais próxima, fora do distrito, fica a 929 km. Além de Oymyakon, há outras 5 cidades na região, com um total de 5.000 habitantes. A oitava curiosidade é: as crianças não podem brincar na rua quando a temperatura chega abaixo dos 60. Quando está perto dos 50, é permitido brincadeiras ao ar livre por apenas 20 minutos. A maioria dos moradores trabalha com mineração. A região é rica em ouro e antimônio, um metal raro. Além da atividade, há também criação de renas, gado e cavalos, além de caça e pesca no gelo. A nona curiosidade é: originalmente, na década de 1920, a cidade funcionava como uma parada para pastores de renas, que aproveitavam as águas termais do manancial próximo que dá nome à região. Com o objetivo de acabar com o nomadismo, o governo da União Soviética forçou os pastores a se estabelecerem definitivamente no local, formando a cidade como é hoje. A décima curiosidade é: uma viagem ao Oymyakon, considerado por muitos como o local permanentemente habitado mais frio do mundo, leva-nos ao longo da M56 Colima, que liga ao Nizhny Bestiak, no ocidente, a Magadan, no oriente, também conhecida por Estrada dos Ossos por ter sido construída por prisioneiros políticos durante a sua permanência nos Gulag, campos de trabalho forçado no regime de Stalin. Muitos morreram, tendo os seus corpos sido simplesmente enterrados sob a estrada de 2.031 quilômetros, o que explica a alcunha da mesma. Vale da Morte. A primeira curiosidade é: o vale recebeu seu nome em inglês em 1849 durante a Corrida do Ouro na Califórnia. Foi chamado Vale da Morte por garimpeiros e outros que tentaram atravessar o vale a caminho dos garimpos de ouro, depois que 13 pioneiros morreram em uma das primeiras expedições de comboios. A segunda curiosidade é: o Parque Nacional do Vale da Morte é uma vasta área deserta cheia de desfiladeiros e dunas de areia que se estendem pela fronteira com o estado vizinho de Nevada. No domingo, 16, o parque registrou a temperatura de 54,4 graus, que pode ser a mais alta já aferida de forma confiável na Terra. A Organização Meteorológica Mundial, OMM, afirma que ainda está verificando o registro. No entanto, na foto de Brandin, a placa que mostra a temperatura parece ter superaquecido. A terceira curiosidade é: em 1994, o local foi declarado Parque Nacional. Atualmente, cerca de 1 milhão de pessoas visitam o Vale da Morte a cada ano para desfrutar de sua espetacular paisagem desértica. A quarta curiosidade é: entrar neste lugar quando as previsões meteorológicas apontam para temperaturas superiores a 53 graus não parece ser uma boa ideia.
Mas é fácil não se dar conta dos riscos, até o momento em que se está sob sol ardente como uma estrada pela frente que parece levar ao infinito. A quinta curiosidade é: relato de um turista. O sistema de navegação no meu celular há algum tempo deixou de funcionar devido à falta de cobertura e eu não tenho escolha a não ser recorrer a um mapa tradicional. A sexta curiosidade é: panoramas do Vale da Morte parecem de outro mundo. E às vezes são. A região já fez as vezes do planeta Tatooine, criado por George Lucas, em 2 filmes da saga Guerra nas Estrelas. Apareceu primeiro no Star Wars original, o episódio 4, 1977. A sétima curiosidade é: 86 metros abaixo do nível do mar é a altitude da Badwater-Basin, ponto mais baixo da América do Norte. Em determinados períodos dá para ver água aqui e ali. Não é miragem. O mais impressionante é a fina crosta de sal a perder de vista. O programa é caminhar sobre o sal. A oitava curiosidade é: o Vale da Morte fica a apenas 2 horas ao sul da sempre radiante Las Vegas. Ainda assim, seu céu é um dos mais escuros do planeta e um dos melhores lugares para observar estrelas. Dependendo das condições meteorológicas e da fase da Lua, dá para ver a Via Láctea. A nona curiosidade é: o ideal é reservar 2 noites para o Vale da Morte. Há algumas opções de hospedagem, com destaque para o Oasis at Death Valley. Como o nome indica, a propriedade fica em um oásis. São 2 hotéis. A 10ª curiosidade é: não é brincadeira quando te avisam para tomar muito cuidado quando for visitar o Vale da Morte. Pode parecer conselho de mãe, mas preste atenção em todas as dicas para não ter nenhum imprevisto ruim. Bebam bastante água, se alimentem bem, principalmente antes de ir aos pontos turísticos. Passem protetor solar, usem roupas confortáveis e tentem ir o mais cedo possível, assim o calor não é tão forte. Ninguém gosta de passar mal, né? Então respeite o seu limite e não faça exercícios físicos naquele calor, porque o resultado pode não ser bom. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, tchau.